Após as eleições municipais que aconteceram ontem, em 2024, o sistema está desesperado. Aconteceu tantas coisas que vai ser revelado aqui neste vídeo para vocês, que vocês não sabiam, que tem a ver com o governador Ratinho. Também vamos falar de Ricardo Nunes, Jair Messias Bolsonaro e Kassab. Quem venceu de verdade? O sistema ou o PL de Bolsonaro? Você vai saber isso agora. Essa questão do Bolsonaro se tornar elegível, né? Teve uma entrevista do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, para o Estadão, em que ele fala que está ali conversando com Davi Alcolumbre, que é, né, favorito para a eleição, para voltar à presidência do Senado. Então, o Valdemar Costa Neto mostra ali que está trabalhando com a bancada do PL no Senado para, de repente, dar apoio a Davi Alcolumbre, desde que o Alcolumbre, imagine, ofereça em troca a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro e para Jair Bolsonaro. Ô, Ana, aí a gente fica nessa, a gente tem que confiar na palavra do Davi Alcolumbre para que Bolsonaro se torne elegível e concorra em 2026. Ah, gente, aí complica, né? Aí não dá. Eu vou pegar dois ganchos, um do Consta e um do Serrão. Eu vou começar com o Consta sobre essa análise da Bárbara, falando da militância, né, da direita, como a militância vem demonstrando, né? Os políticos podem não entregar uma agenda clara, mas a militância, os eleitores, conservadores, liberais, estão demandando uma agenda muito clara, não tem como ficar mais claro do que já está aí. E aí vem exatamente o que o Serrão falou da juristocracia. Agora é quando o Constantino e eu, agora o Lacombe, a gente fala, a gente vem do futuro. É impressionante como nós precisamos entender o que acontece aqui nos Estados Unidos, porque vai acontecer no Brasil. É regra, gente, não tem jeito. É impressionante. Se olharmos o que aconteceu aqui nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil, agora já chegando quase no mesmo tempo que os Estados Unidos. O Donald Trump foi perseguido, os eleitores foram perseguidos por causa do 6 de janeiro. O 6 de janeiro é uma ladainha que é repetida até hoje para tentar desbancar eleitores, o próprio Donald Trump, a insurreição, aquela coisa toda. E o caminho que nós vimos aqui nos Estados Unidos para demonizar Donald Trump nas primárias republicanas, depois no próprio caminho onde a juristocracia, mesmo aqui nos Estados Unidos, ela foi usada num estado profundamente democrata, que é Nova York, num julgamento absurdo com um juiz que a filha é uma das principais empregadas do Partido Democrata do alto escalão para receber doações. O juiz que condenou Donald Trump é pai dessa moça. Enfim, vocês sabem o caminho. Só que o que não contavam, e aí eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês que estão no Brasil, que é o que eu acho que vai acontecer. O que não contavam com aqui nos Estados Unidos, diante de tanta perseguição, agora essa semana apareceu uma outra mulher dizendo que o Donald Trump apertou, né, os seios, o corpo dela de maneira imprópria há 32 anos. Enfim, é que quanto mais batiam em Donald Trump, mais ele crescia. E não só isso, ele furou a bolha maga, a bolha dos conservadores e liberais. Donald Trump hoje está com números dentro das comunidades negras, números nunca vistos por nenhum candidato republicano, porque ele furou essa bolha, ele mostrou que o sistema está contra ele. Eu estou contando isso tudo porque eu acho que o sistema e peças da nossa política, como Caiado, como Nunes, como Valdemar e tantos outros, ainda não entenderam que o fenômeno que aconteceu aqui vai se repetir no Brasil com o presidente Bolsonaro. Quanto mais bater, quanto mais demonizar, quanto mais desumanizar, mais ele vai crescer.
e mesmo que ele não chegue elegível na próxima eleição, quem é o dedo dele que apontar, né, para quem ele apontar, essa militância vai seguir, como foi aqui nos Estados Unidos. Aqui não tem TSE, não tem. Aqui você pode se eleger candidato para a presidência dos Estados Unidos dentro de uma prisão. A gente não tem isso no Brasil. Mas eles, eu vejo a mesma cartilha sendo aplicada. Quanto mais batem no presidente Bolsonaro, quanto mais tentam demonizar a força política que ele tem desde sempre, né? Ele fez uma administração muito boa, e é isso que eu dou o mesmo crédito aqui para Donald Trump, porque muita gente continua torcendo o nariz para Donald Trump, mas a própria comunidade negra fala: eu era mais. Eu tinha alimento na minha mesa, a economia era mais sustentável, a economia era saudável, mesmo ali dentro da pandemia, eu tinha um emprego e agora está tudo de cabeça para baixo. Agora levem isso para o Brasil. É a mesma coisa com a agenda técnica, os ministérios técnicos que nós tínhamos com o presidente Bolsonaro, com o Paulo Guedes. Agora a realidade desse governo nefasto, que não está nem aí para o seu povo, escancarou exatamente as vísceras desse sistema. Eles não querem nenhum progresso para o Brasil. Eles não querem governar o Brasil. Portanto, essa juristocracia que agora vai colocar um alvo aí nas costas do Geyer, da própria Cristina, ela que saiu sim vitoriosa porque se torna um nome importante para o Senado, do Ricardo Salles, do Van Hatten, que são nomes fortes para o Senado também. O Senado, que é a nossa casa revisora, né, ali na engrenagem de freios e contrapesos, é o que pode trazer um pouco o país para fora desse hospício jurídico ao qual nós somos submetidos. Agora a perseguição vai ser implacável. Mas, nesse ponto, a gente vem do futuro. Quando eles precisam entender, quer bater? Pode bater. Mas quanto mais bater nessa gente, mais eles vão crescer. Bom, passei aí então informações sobre... O sistema é bruto, companheiro, e a Cris mostrou que é possível furar a bolha. Mas o Serrão está absolutamente correto, na minha opinião, em seu prognóstico não muito poliana, né, para dizer o mínimo. Vem chumbo grosso aí, turma. A análise que a Bárbara, do canal Te Atualizei, fez foi muito bem feita, muito boa a análise. Né? É uma vitória, sim, da militância conservadora. O Nicolas Ferreira é um grande cabo eleitoral, o próprio Jair Bolsonaro, inegavelmente, como eu disse, não faz milagres, a gente perdeu. Quando eu digo a gente, é porque eu torcia para todos os candidatos dele no segundo turno. E a gente perdeu em várias capitais importantes. Não faz milagre, mas mostrou força. Mostrou força. E isso está preocupando o sistema, em que pese o sistema ter sido o grande vencedor nas eleições municipais. Ele está de olho em 2026 e ele está de olho no Senado. Vamos lembrar, gente, que é o Rodrigo Pacheco quem inviabiliza qualquer tentativa de processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes ou outros. E o Rodrigo Pacheco é do PSD do Kassab. Então, quando eu vejo algumas pessoas falando assim, fogo amigo, o Rodrigo fica implicando com o Bolsonaro, eu não sei onde eles entendem isso. Né? Eu acho que o Bolsonaro é vítima desse troço todo. O Serrão mencionou que ele pode até ser preso. Aí eu acho que não fariam, porque entendem que ele vira um cabo eleitoral ainda mais poderoso. Foi o próprio Valdemar Costa Neto que disse isso. Se prender o Bolsonaro, ele elege até um poste. Então, não vão arriscar tanto. Mas olha o que está acontecendo com o Geyer, vamos falar disso. Olha o que está acontecendo com todo mundo que ousa, de alguma forma, o Marcel Van Hatten, não precisa ser bolsonarista, basta ir contra o sistema, contra o STF de hoje. Aí eu pergunto, o Tarcísio, bom governador, mas ele oferece ameaça ao sistema? Vocês acham que o Alexandre de Moraes dorme tenso se o Tarcísio for o presidente? Claro que não. Eu até acho que ele não assumiria esse risco, porque governar São Paulo ele tem uma reeleição basicamente garantida e é interessante ele ter os 2 mandatos lá, né? Tomara, porque ele é um bom governador, não resta dúvida. Agora, que nome que surge? O Zema, que se mostrou cá entre nós, um nada nessa eleição municipal,
O Caiado, que a gente vai falar mais à frente, que se mostrou um baita de um oportunista. Então, tá um monte de gente tentando se cacifar como a nova liderança da direita, né? E não tem liderança da direita, tem Jair Bolsonaro. Só que por algum motivo que me escapa, tem um monte de bolsonarista falando que ele vai ser elegível daqui a pouco. Porque não, eles vão colocá-lo elegível. Me apresenta um argumento para isso. Aí eu tenho que fechar com o Serrão na análise mais pessimista. Eu diria realista. Vocês estão vendo algum sinal de recuo do sistema? Eu só vejo avanço. O Geyer, o Marcel, os presos do 8 de janeiro, a narrativa, a questão da anistia que eles tentam inviabilizar, né, a PEC da anistia, eu não vejo nenhum sinal de recuo. Qual é a única esperança? Vamos falar disso hoje também. Talvez é o Donald Trump voltar à Casa Branca e colocar a atenção voltada para o Brasil. Próximo de Jair Bolsonaro, atento aos abusos do Supremo, ao que o próprio governo americano, na figura do Biden, né, do sistema democrata, fez para dar uma ajudinha ao ladrão voltar à cena do crime, como diria Alckmin, e o Trump querer reverter esse troço para não ter mais uma Venezuela tomando conta da América Latina. Então, a única esperança talvez seja os Estados Unidos pressionarem a bagunça toda. Porque, fora isso, eu quero algum argumento persuasivo de que esse sistema aí vai um belo dia acordar e falar: a gente tirou o Lula da prisão, tornou ele elegível, vamos ter que fazer o mesmo com o Bolsonaro. Pô, tá difícil, hein, entender isso. Então, eu não acho nem que o Tarcísio está lutando muito para isso nos bastidores, né? Mas tem que elogiar, não adianta bater de frente, tem que estar perto, né, do Alexandre. Boa sorte para quem acredita nesse xadrez 4D. Eu sou um pouquinho mais pé no chão, gente. Então, estou vendo com muita preocupação o que está acontecendo, porque estou reconhecendo a força da direita, sim. A análise da Bárbara é muito boa. A militância conservadora mostrou sua força, mas o sistema, que foi o grande vencedor, também está atento a isso. E não quer brincar em serviço e não quer arriscar ter um Senado conservador lá na frente. E é por isso que o sistema de poder vai ficar tão apavorado na hora que ele sentar para fazer o levantamento final do resultado dessa eleição. Você pega ali em números, em prefeituras, o PSD foi muito bem, MDB foi bem como sempre foi, PT foi mal, mas vamos lá, hein? Vamos tratar da política de forma qualitativa. A tese da Bárbara está certa. Olha lá a quantidade de políticos com boa qualidade, jovens, novas lideranças que a direita liberal conservadora conseguiu fazer nessa eleição. Muitos deles sob a liderança do temido e perseguido Jair Messias Bolsonaro. Então, esse ponto é o ponto que mais incomoda o sistema de poder, porque essa galera que foi eleita vereadora, e não necessariamente os prefeitos, essa turma altamente mobilizada nas redes sociais, que os medievais da juristocracia gostariam que não existisse, porque no tempo, quando não havia elas, é que era feliz o mundo, tudo era lindo e maravilhoso. Pois é, eles defendem isso. Então, no mundo medieval, essa turma está fortíssima para 2026 escolher os melhores senadores. Isso é que vai doer. Por isso que eu estou antecipando algo concreto. Vem aí o julgamento do 8 de janeiro, a fase 2 dele, que a primeira fase só pegou os pobres coitados. Agora eles vão para o núcleo político. É em torno de 54 a 100 pessoas que podem estar envolvidas ali. O inquérito é meio sigiloso, secreto, a gente não sabe o número certo. Mas ali estão os principais alvos políticos de potenciais candidatos ao Senado que eles vão tornar inelegíveis. O jogo é esse. Só que a eleição de agora criou novas lideranças. Então, esse é um ponto que vai incomodar muito o sistema de poder no Brasil. No caso do Paraná, vou até contar uma novidadezinha curiosa. Lá, a Cristina Grêmio ela é vitoriosa por diversos aspectos. Não ganhou a eleição, mas venceu politicamente. Ninguém poderia esperar que a Cristina fosse ter a força política da qual ela saiu dessa eleição com ela. Então, ela hoje é candidatíssima ao Senado. Se a Cristina chegar amanhã e disser, olha, sou pré-candidata ao Senado,
é dor de barriga para o governador Ratinho Júnior. Porque o Ratinho Júnior, ele é presidenciável. Ele é um daqueles nomes que Gilberto Kassab gostaria de colocar como palatável para ser o candidato de centro para disputar a próxima eleição, tá? É aquele centro que é capaz de conversar com todo mundo do partido do Kassab, com apoio, que é aquele que é capaz de estabelecer um diálogo que, em tese, Gilberto Kassab vai defender que Bolsonaro não é capaz de estabelecer. Então, Ratinho é candidato a presidente. É potencial? É. Concretamente, é. Essa é a dúvida. Ele pode querer ser, mas aí, se ele não puder ser candidato a presidente e quiser disputar o Senado pelo estado do Paraná, o bicho vai pegar lá, hein? Porque os concorrentes podem ser Cristina Grêmio, Felipe Barros, talvez um Deltan Dallagnol, talvez sim, talvez não. Então, a vaga para o Senado no Paraná vai ficar uma vaga nervosíssima. Então, o governador vai ter problema lá. O governador foi vitorioso agora com o triunfo do Pimentel? Mais ou menos. Ele está bem na fita, porque ele conseguiu botar alguém da confiança dele na prefeitura de Curitiba. Isso é bom para ele. Só que o prefeito que está saindo agora, Rafael Greca, os bastidores do judiciário no Paraná já revelam, onde Greca é muito forte lá, no bastidores do judiciário do Paraná, que ele é candidato ao governo do estado. Opa! Isso pode mexer com os esquemas do Ratinho. O Greca é candidato do Ratinho a governo do estado? Com certeza não é não. Então vem aí uma briga apocalíptica lá no Paraná. E para acabar de vez com a narrativa da esquerda, aqui, o líder do governo no Senado, Rogério Marinho, foi enfático em dizer, aspas, direita não tem dono, mas tem grande líder, diz Rogério Marinho. Eu sinto muito, eu acho que ele vai radicalizar o erro, né? Como ele está hoje, esse governo, muito confortável com essa relação que ele tem com o judiciário, basta ver o que o Dino fez recentemente, o ministro Dino, né, que ingressou com medidas que asfixiam o Congresso Nacional e retiram o seu protagonismo e mexem com situações de equilíbrio entre os poderes, né? Isso serve ao governo federal. Então, uma coisa é a transparência nas emendas de comissão ou nas emendas PIX. A outra coisa é subterfúgio para tentar fechar as contas públicas. Senador Rogério Marinho, em nome do jornal digital Poder 360, eu queria te agradecer por essa entrevista no dia. Hoje é dia 20 de Jair Bolsonaro e eu estou aqui com o senador da oposição que teve um grande aumento no número de prefeitos no Brasil. O que isso significa para o partido e o que isso significa, na sua avaliação, para o país? Bom, primeiro, uma responsabilidade muito grande, né? Boa noite a você, a todos que estão nos assistindo. Nós saímos de 11º partido em número de votos do Brasil em 2020 e fomos para o primeiro lugar. De um patamar de pouco menos de 5 milhões para mais de quase 16 milhões de votos. Isso no primeiro turno, né? E agora, no segundo turno, das 52, 53 cidades que estavam disputando o segundo turno, o PL estava presente ou como cabeça de chapa ou como vice em 32. Eu acho que esse número por si só mostra o tamanho, a importância, a capilaridade que o partido tem hoje, graças à chegada do presidente Bolsonaro. Nós vencemos em 6 cidades, dessas 22 que disputamos cabeça de chapa, e vencemos 6 das 10 que disputamos como vice. Então são 12 vitórias em 32 disputas que tivemos, ou em chapas majoritárias. Nós estamos hoje com 4 capitais, né? Nós vencemos em 16 cidades das 103 maiores do Brasil, que tem o maior eleitorado, juntando o primeiro e o segundo turno. Foram 10 no primeiro turno e 6 agora no segundo turno. Nós fizemos o maior número de vereadores nas capitais, tivemos o primeiro colocado em 10 capitais do Brasil para a Câmara dos Vereadores. E tudo isso significa que há uma necessidade que o partido se volte internamente para um processo natural de definição e nitidez ideológica e programática, né, para permitir que nós mantenhamos essa conexão com a sociedade brasileira, né? O eleitor brasileiro busca essa ressonância, busca esse vínculo
né, com um partido político que tem um viés de direita conservadora, e esse partido é o Partido Liberal, que deve se preparar para fazer o maior número de deputados federais e senadores em 26 e voltarmos ao poder com a candidatura, se a legislação permitir, do nosso ex-presidente e presidente de honra do PL, Jair Messias. O senhor atribuiu ao ex-presidente Bolsonaro esse grande crescimento do PL. Existe algum outro fator que, na sua opinião, também tenha contribuído? Talvez a sociedade um pouco mais à direita hoje do que era no passado? Existem outros partidos de centro-direita que buscam identificação com esse viés mais forte que a sociedade brasileira demonstra já há alguns tempos, e isso vai ficando cada vez mais evidente com o passar das eleições. Né? Mas o PL ele saiu de um patamar de 11º para primeiro, e não foi por acaso. Né? A maior liderança de direita no Brasil é o Bolsonaro, não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso aqui. Né? O nosso grande dilema como espectro ideológico que é a direita no Brasil é justamente essa pluralidade de alternativas. Né? A direita não tem dono, isso é um fato. Tem líderes, e o maior líder é, sem dúvida nenhuma, Bolsonaro. E vocês, gente, o que vocês acharam de tudo que disse os jornalistas aqui? Realmente, né, eles têm toda a razão. O sistema deve estar furioso com o que vem para 2026. Bom, este foi o React de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal se não é inscrito, curtir, comentar, compartilhar e também quero saber de qual cidade vocês estão falando. Meu nome é Renata e eu falo de Taubaté. E vocês? Deixe aqui que eu quero saber e conhecer um pouco mais. Muito obrigada a todos vocês. Uma semana mais que abençoada. Até nosso próximo React.